Você encontrou? Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 25 até o verso de número 34. Diz assim a palavra do nosso Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Ensina-nos a confiar nos Teus cuidados, a confiar nos Teus propósitos. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor ensina-nos a vencer as preocupações de um coração ansioso. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Domingo passado, nós já meditamos sobre a primeira parte desse sermão e eu gostaria de fazer apenas uma breve introdução sobre o quanto este ensino é importante. Ele é importante porque mostra que havia prioridades erradas quanto ao coração, um coração que colocava os tesouros no lugar errado, os olhos estavam com o foco errado, e também o serviço, a devoção e a lealdade ao Senhor errado, e que isso desencadeia preocupações que dominam a alma, que paralisam a mente, que escravizam o corpo. E hoje nós vivemos num período em que as pessoas a cada dia vivem mais ansiosas e preocupadas. Nós também aprendemos domingo passado, com a primeira parte, que o que não é este ensino de Jesus. Não é, por exemplo, agir com irresponsabilidade diante das necessidades, e também não é agir de uma maneira incoerente com toda a Escritura Sagrada, de não ser previdente, de não ser cuidadoso. Não significa viver uma vida medíocre. Não é um estímulo à mediocridade. Muitos olham para este ensino e falam: olha, já que não é para eu me preocupar com nada, então se eu tirei uma nota baixa, uma nota que deu para passar de ano, no caso de um aluno, eu estarei satisfeito e não procurarei aprender mais, desenvolver o meu conhecimento. Se eu conseguir me manter empregado, eu não preciso ser um bom funcionário ou até mesmo trazer bons rendimentos ou desejar mais do que isso. Não se preocupar e não andar ansioso. Jesus não está ensinando a mediocridade e muito menos a irresponsabilidade com situações que são legítimas. Por isso, hoje, eu quero fazer você voltar ao tema do vencendo a ansiedade e olhar para o ensino de Jesus, como ele nos ensina a vencer a ansiedade. E mais uma vez,
no capítulo 6, Jesus então tratará desse assunto, nos convidando a refletir na espiritualidade do cotidiano, do dia a dia. Ele ensina isso combatendo o falso procedimento hipócrita dos fariseus. Ele ensina isso quando ensina a oração e nos ensina a orar, a pedir por nossas necessidades, e essas necessidades são diárias para o cotidiano. Ele então também nos estimula agora a vencer a ansiedade, e isso de uma forma a olhar para o cotidiano da nossa vida. Jesus faz 4 estímulos para não vivermos ansiosos. E a partir do verso 25, então, nós veremos hoje 4 pontos, 4 estímulos em que Jesus nos ensina a vencer a ansiedade. Primeiro deles, desenvolva confiança cotidiana. Desenvolva confiança em Deus de forma cotidiana. Olha, o versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Como semana passada eu já afirmei, Jesus usa exemplos que preocupavam as pessoas da sua época, que eram uma questão de sobrevivência e de sobrevivência diária. Jesus toca em assuntos como a comida e a bebida diária. Na época de Jesus era muito comum que as pessoas só tinham apenas o alimento diário. Elas trabalhavam pelo alimento diário. Elas recebiam um salário do qual lhes garantiam o alimento diário. Olha, quando Jesus fala de roupa, Jesus fala de um item básico de sobrevivência no mundo antigo. Era essencial para que cada pessoa sobrevivesse o dia. E é interessante isso, porque tudo o que nós precisamos é passar dia a dia, sobreviver, viver. Tudo o que nós precisamos é passar os dias. Mas o que o nosso coração muitas vezes coloca é a preocupação com os dias futuros. É o anseio em procurar os dias futuros. E aí então, no verso de número 27, Jesus fala de como isso é perigoso. Ele está repreendendo: não andeis ansiosos pela vida diária. Eu coloquei o diário aqui porque é essa a ideia que Jesus quer passar pela comida, pela bebida, pelas vestes. Não andeis preocupados pela vida diária. Então Jesus agora no verso 27 vai mostrar o quanto isso é inútil. Ele vai falar da inutilidade da ansiedade. O versículo 27, Jesus diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A ideia de que Jesus está querendo transmitir é que a inutilidade da nossa preocupação não pode garantir um dia a mais de vida. Uns 10 centímetros a mais de vida. A profunda necessidade de se preocupar com as coisas da qual não se tem domínio deixa a alma agitada, abala a nossa confiança e nos deixa aprisionados a uma vida de preocupação constante. Nós precisamos nos desligar da profunda necessidade de nos preocupar com as coisas das quais nós não temos domínio. Quais são elas? A vida. No sentido de que não podemos mudar o curso da própria vida em continuarmos ou não. Não somos detentores do futuro. Com isso, irmãos, eu não quero dizer que não devemos amar a vida, ou planejar a vida, ou sonhar com esta vida. Com isso, não significa que não devemos, inclusive, agir de uma maneira responsável com esta vida.
Mas Jesus diz o quanto é inútil a profunda necessidade que nós temos de tentar controlar a vida futura. Quem de vós pode acrescentar um côvado à sua vida? A inutilidade da ansiedade. A ansiedade se torna inútil porque ela não pode produzir. A ansiedade se torna inútil porque ela não pode mudar a realidade. A excessiva preocupação com a vida futura, com os acontecimentos futuros, se tornam inúteis. Por isso, desenvolva confiança cotidiana. E aí, vem o último versículo desse texto que nós lemos, o verso 34. Quero dar um salto nos outros versículos, porque Jesus está nesta perícope toda, do verso 25 ao 34, nos estimulando a confiar diariamente em Deus. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas no verso 34, Jesus encerra a perícope sobre a ansiedade, sobre vencer a ansiedade, nos alertando. Assim, verso 34, portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Jesus usa a expressão inquieteis. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Inquietações diárias já são o suficiente. E aí então nós trazemos preocupações e ansiedades que vão nos inquietar futuramente, antecipando tudo isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia reserva problemas, cada dia reserva desafios novos, situações novas, obstáculos que precisarão ser superados, dificuldades que precisarão ser observadas, situações que vão requerer cuidado e atenção. O simples fato de antecipar com inquietação a minha alma, a minha mente, o meu coração, produzirá em mim incredulidade, produzirá em mim um domínio pela ansiedade. Desenvolva confiança cotidiana. Basta ao dia o seu próprio mal. Baste ao dia, a cada dia, as suas próprias demandas, as suas próprias situações. E se Deus tem dado graça diária, sustento diário, provisão diário, Ele também, essencialmente, com a sua graça, nos sustentará. Desenvolva confiança diária. Não vos inquieteis. Inquietações diárias sempre terão. Um conserto de um carro, um problema de saúde, um acidente que aconteceu, um vendaval, uma chuva, um dia de extremo calor, um celular que foi clonado no WhatsApp. Basta a cada dia o seu próprio mal. Todos os dias trarão os seus cuidados. Desenvolva uma confiança em Deus no cotidiano, no dia a dia. Por isso, Moisés, ao refletir na eternidade, ao falar sobre o Deus eterno, ao falar de que Deus é poderoso, no versículo 12 do seu Salmo, o Salmo 90, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. A espiritualidade do cotidiano nos coloca no caminho da confiança em Deus, para suprir as nossas necessidades. Bom, segundo estímulo de Jesus para vencermos a ansiedade, para não vivermos ansiosos. Primeiro, desenvolva a confiança cotidiana. Segundo, contemple a provisão de Deus. Contemple a provisão de Deus. Jesus nos convida, irmãos, a contemplar a natureza para entendermos os cuidados de Deus sobre nós. E ao observar e contemplar a providência de Deus na natureza, nós vemos que a natureza é muito frágil,
muito dependente dos cuidados de Deus. Qual é o exemplo que Jesus nos dará? 2. Ele dará, do verso 26, as aves do céu. Vamos ler novamente? Observai as aves no céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Agora, olha para o segundo exemplo que Jesus dará, no versículo 28 até o versículo 30. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros. Olha, irmãos, as aves do céu, quanto ao alimento. Os lírios do campo, quanto às vestes. Jesus dá 2 exemplos da providência de Deus sobre a natureza. Uma natureza frágil, delicada. Um passarinho que não pode trabalhar, que não fia, que não acolhe em celeiros e que Deus não deixa faltar alimento. Os lírios do campo, que muitos deles nem serão vistos, nem serão contemplados em toda a sua beleza. E ele compara a Salomão o esplendor da glória de Israel em riqueza, em vestimenta, em cultura, né? No relato bíblico, nem Salomão se vestiu como eles. Deus trará estes cuidados da sua providência. Então, a segunda lição é: contemple a provisão de Deus. Olhe para a natureza, contemple as aves do céu, os lírios do campo. Deus cuida da vida mais frágil, das coisas mais simples. Não cuidará de vós? A providência de Deus está relacionada aqui à relação filial com Deus. Isso não é uma novidade no capítulo 6. No capítulo 6, a palavra Pai Celeste aparece inúmeras vezes. O vosso Pai Celestial, Pai Celeste, vosso Pai. É interessante que esta relação celestial está marcada aqui. O próprio verso 26, que fala das aves, fala: o vosso Pai Celeste vos sustenta. O verso de número 30 faz referência a essa ligação. Ora, se Deus veste assim a erva, que existe hoje e amanhã lançado no forno, quanto mais a vós outros. Deus é o nosso Pai Celestial. Esta relação filial envolve a responsabilidade da providência de Deus para os seus filhos, aqueles a quem pertencem ao reino. Verso 32, a parte B, eu vou ler só a parte final do verso 32, aqui. Nós vamos voltar para o verso 32 daqui a pouco. Jesus diz assim: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Do quê? De comida, bebida, vestes, de sobreviver, do cotidiano. O vosso Pai Celeste sabe do que vocês precisam para a vida. E vosso Pai Celeste sabe que vocês necessitam de todas elas. O saber aqui de Deus não significa um saber sem ação, sem agir e sem cuidado. Aponta para a sua providência. Observem que no capítulo 6, no verso 8, você vai ter também Jesus dizendo: não vos assemelheis, pois, a eles. E agora vem a parte: porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Deus sabe do que nós temos necessidade, antes mesmo de pedir a Ele. Este é o cuidado da providência de Deus. Há uma relação com Deus, uma relação filial, um relacionamento de paternidade. E Deus conhece as nossas necessidades e nos assiste
insiste nessas necessidades, contemple a providência de Deus na natureza frágil e na relação filial de paternidade que ele desenvolve conosco, com a sua igreja. Terceiro estímulo que Jesus nos dá. Nós já vimos 2, desenvolva a confiança cotidiana. Segundo, contemple a provisão de Deus. Terceira, não pense como um incrédulo. Você vai pensar, pastores, na verdade este estímulo é uma advertência. E muitas vezes, irmãos, Jesus nos estimula nos advertindo. A advertência, ela não é apenas uma correção, ela serve como um alerta do que nós não devemos fazer para não vivermos ansiosos. No caso aqui, não pense como um incrédulo. Jesus afirma que o procedimento da ansiedade, da preocupação cotidiana e a preocupação com um futuro que é inútil, ela é um sentimento, ela é uma ação e ela é uma evidência de incredulidade, de falta de fé. Olha, o versículo de número 30, quando Jesus está falando das vestes e também que Deus veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã será lançada no forno. No versículo 30, na parte B, na parte final, Jesus diz assim: quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Jesus está fazendo uma pergunta. Se Deus veste a erva do campo, que ninguém viu muitas vezes, e que pode ser queimada e destruída, Deus não vai cuidar de vocês, homens de pequena fé? Jesus afirma que o procedimento de domínio pelas preocupações futuras, a ansiedade que domina o coração, é um perigo, porque demonstra incredulidade, falta de fé. Observem o verso 31, porque ele vai ligar homens de pequena fé com, portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Volto a lembrar que Jesus cita itens diários de sobrevivência. Aquilo que é essencial. E naquilo que é essencial para a nossa vida, não podemos agir como incrédulos. Não pense como um incrédulo. Não conduza a sua vida a caminhos de incredulidade. Mais uma vez, no capítulo 6, Jesus utilizará o termo gentios. Ele já fez isso quando estava falando e combatendo a religiosidade hipócrita de aparência, quando ele fala da oração. Então, ele usa o termo gentios, que aparece agora no verso 32. Lembra que eu falei que nós íamos voltar para o verso 32? A parte A, a primeira parte do verso 32, Jesus diz, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Os gentios é que procuram todas essas coisas. Se preocuparam, o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber, como vai ser amanhã? Este é um termo utilizado e que Jesus usa o termo gentio para significar e para comparar a um estilo de vida pagão, a um estilo de vida incrédulo. O gentio era o estrangeiro que não pertencia à aliança com Deus. O gentio é o estrangeiro, é o termo para aquele que não vive um relacionamento com Deus. Ele não vive a fé com o Senhor, ele desconhece o relacionamento com o Senhor da aliança. Então, quando Jesus toma esse termo que um judeu do primeiro século era tão familiarizado, eles entendem, olha, são os incrédulos que procuram essas coisas. Por isso, não viva como um incrédulo, não pense como um incrédulo. Os gentios desconhecem o reino, eles desconhecem o rei, eles não pertencem à aliança. É isso que significa para aqueles ouvintes. Nós também já fomos gentios, somos gentios porque não somos judeus.
né? E o evangelho nos alcançou e nos fez filhos do reino. O termo gentil aponta para aqueles que não conhecem o reino, que não pertencem ao rei. Eles não são filhos do Pai Celeste. Eu quero dar aquele exemplo das repetições de rezas pagãs. Quando Jesus ensina sobre a religiosidade hipócrita, ele diz assim, verso 7 do capítulo 6, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Jesus combate um estilo de vida incrédulo. Na oração, não fiquem repetindo rezas como fórmulas mágicas. Não é isso que ele fala? Este é um posicionamento dos incrédulos, daqueles que não conhecem a aliança. Agora, quanto às preocupações que dominam, quanto à ansiedade, ele não vos assemelheis aos gentios. Não sejam como eles, porque os gentios, ou seja, os incrédulos, os que não têm a fé no Deus da aliança, no Deus do reino, no Pai Celeste, é que procuram essas coisas. Olha, preste atenção no verso 32a, quando ele usa a expressão os gentios é quem procuram. Não ocupem o seu pensamento, a sua busca com preocupações pela vida diária. Não ocupe o seu pensamento como um incrédulo ocupa. Não procure aquilo que o incrédulo procura, porque a segurança do incrédulo é falsa, é mamon, é as trevas. E aqueles que acham que trevas é luz vivem numa profundidade horrível da escuridão. Não procure o que o incrédulo porque a segurança do incrédulo são tesouros que corrompem e que se corrompem e que podem ser roubados. Eu fiz questão de citar as 3 metáforas, porque a segurança dos incrédulos, daqueles que não têm fé no Pai Celeste, é esta. E Jesus está dizendo, não procurem o que os gentios procuram. Não pense como um incrédulo. Não vos assemelheis, pois, a eles. Verso 8. Por isso, meu irmão e minha irmã, a terceira lição diz, não pense como um incrédulo. Nós estamos falando que Jesus está nos dando estímulos para vencermos a ansiedade. Então, ele nos estimula a desenvolver uma confiança cotidiana, diária. Ele nos estimula a contemplar a provisão de Deus. E ele nos estimula a não pensar como incrédulo. E aí, quarto e último lugar, priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Olha, o verso de número 33, nós lemos assim, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. No ensinamento de Jesus, em como vencer a ansiedade, como não ser dominado pelas preocupações pecaminosas deste mundo, ele fala, priorize o reino. Priorize o reino de Deus. Algo requer a nossa atenção, a nossa busca. Algo deve ocupar a prioridade máxima da nossa vida. Ou seja, deve ser essencial para nós. Deve ocupar o primeiro lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar. Significa que é essencial. Significa que nada requer mais esforço, mais dedicação,
mais concentração como objetivo principal do que é o seu reino e a sua justiça. Verso 33. Muitas pessoas dizem, não, primeiro eu vou cuidar da minha família. E essa frase parece muito, primeiro família, primeiro Deus, família, filhos, né? Família, filhos, esposa, casamento, trabalho e igreja. Porque as pessoas fazem separação daquilo que é pessoal, daquilo que é espiritual, como se houvesse essa separação do sacro e do profano, do religioso e do secular. O cristão é cristão em todo tempo, ele não é secular. A sua família é o seu ministério, é a sua primeira igreja. Por isso a prioridade é o reino. Por isso o essencial é o reino e a justiça na sua família, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Porque se a sua vida espiritual for secundária, você na verdade estará colocando em último lugar aquilo que é essencial. Por isso, priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. A ansiedade, como nós vimos naquelas 3 metáforas, do tesouro no céu, dos olhos, que são a lâmpada do corpo, e também dos 2 senhores, elas nos ensinam, lá no versículo 19 até o versículo 24, que o problema está com as prioridades. A prioridade de quem tem um tesouro terreno é proteger esse tesouro da decomposição, da deterioração, da traça e da ferrugem, dos ladrões, tentar proteger de ladrões, e muitas vezes isso é inevitável. A prioridade de quem vive nas trevas é pensar que o que ela conhece, que é trevas, é luz, e quanto infeliz é isto, porque quem caminha nas trevas é cego e anda perdido. A terceira metáfora, que aponta para os 2 senhores, fala da onde se coloca a confiança e a lealdade para servir. Não se pode servir 2 senhores. Não se pode servir Deus e Mamon. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro e às riquezas, às coisas. Por isso, o problema é a prioridade. A prioridade da nossa vida. O que é prioridade para mim? O que tem sido prioridade para você? Se nós colocarmos as nossas prioridades no lugar errado, então, irmãos, nós enfrentaremos dificuldades e preocupações. Mas a prioridade correta, ou as prioridades corretas, são aquelas que confiam no soberano Deus, o seu reino. Porque é Ele quem governa. São aqueles que confiam na condução reta e justa de Deus, a sua justiça, sobre todas as coisas, inclusive sobre nossa vida, sobre nossas necessidades, porque este reino e esta justiça pertencem ao Pai Celeste, que conhece as nossas necessidades. O que é essencial para a vida no reino? O Senhor, o seu reino e a sua justiça. Muitos cristãos modernos consideram como essencial o que muitos consideram luxo. Muitos cristãos ocidentais consideram o essencial aquilo que é supérfluo. Muitos cristãos estão acostumados demais, apegados demais com o conforto, a sofisticação, com as facilidades e a ausência de problemas. Jesus não nos prometeu essas coisas. E não prometeu essas coisas aos seus seguidores. Ele nos garantiu que quem perder a sua vida por ele,
Oxalá. Mas quem quiser ganhar a sua vida, vai perder. Jesus está ensinando que o seu reino e a sua justiça é que, na verdade, são essenciais para nós. São essenciais para a igreja. O reino é a garantia do essencial. A justiça de Deus é a garantia do que nos é essencial. E é assim que o versículo 33 é concluído. O versículo 33 diz: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Acréscimos? O que são esses acréscimos? A palavra acrescentado está ligada a todas estas coisas. Aquilo que é essencial para a nossa vida diária. Aquilo que é essencial para a nossa busca diária dentro do reino. É uma garantia de que Deus cuida de nós. Os acréscimos fazem parte da provisão de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero concluir dizendo que a vida no reino de Deus, que esta vida no reino de Deus nos ensine a confiar diariamente, cotidianamente, na providência de Deus. Que nós aprendamos a olhar e contemplar, que seja na natureza, como Jesus exemplificou, que seja na sua palavra, como ele nos revelou, contemplar a sua providência e cuidado, para que isso gere em nós confiança, para vivermos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e não como os gentios, os incrédulos, porque é os incrédulos que vivem ansiosos, preocupados demais com aquilo que eles não podem mudar. E isso é um estilo de vida inútil, incrédulo. Por fim, nós temos a prioridade, o essencial, que é o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o que precisamos vem da provisão do nosso Deus. Que em Cristo Jesus, eu e você, possamos aprender a viver assim. Se no seu coração, muitas vezes, você ainda sofre com a ansiedade, lembre-se que nós estamos num processo de aprendizado. Se durante a sua jornada, na caminhada com Jesus, você ainda sofre com preocupações que te deixam ansioso e que te paralisam, lembre-se que este é um processo de cura que nós só encontramos no reino de Jesus. A aprender com Ele, a viver com Ele, a confiar nele, a estabelecer prioridade certa no lugar certo, o seu reino e a sua justiça. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.